Meu nome é Claudete, sou diretora da Escola Estadual Professora Maria Cecília Teixeira Pinto. Vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória e formação. Minha trajetória na educação começou quando eu tinha 18 anos. Eu cursava o primeiro ano de Engenharia Química em São Bernardo do Campo e já tinha uma paixão pela educação. Próximo à minha casa tinha um colégio e precisava professor de matemática e eu me arrisquei e consegui esse cargo. Inicialmente era para ficar até que viesse um professor com formação, porém acabei ficando lá por 6 anos, como professora de matemática, física e química. Devido a essa paixão pela educação, eu fui cursar a licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas com habilitação em Química. Logo depois, também cursei a licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação em Gestão Escolar. Na minha formação, além da graduação, também fiz especialização pela Universidade Aberta Brasil, um curso muito válido. Comecei com Design Instrucional pela Unifei. Na sequência, eu fiz Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC. Depois eu fiz Tecnologia, Formação de Professores de Sociedade, pela Unifei também. Além dessas especializações em entidades estaduais e federais, eu também fiz, em particular, fiz Psicopedagogia e Gestão Escolar. E atualmente estou com um desafio aí na Psicologia, estou cursando o 2º ano de Psicologia pela Unifaat em Atibaia. Eu cheguei na Escola Maria Cecília no ano de 2018, conforme eu falei, ingressei na Escola Maria Cecília. Quando eu cheguei, o cenário não era nada bom, era uma escola PEI, que já era PEI desde 2016, porém eu senti que não estava concretizado o programa. Havia muitos conflitos, percebi muitos conflitos entre professores e a gestão anterior, muitos conflitos de professores e alunos. Os professores não tinham pertencimento à escola, assim como funcionários e alunos. Os alunos simplesmente cumpriam determinadas regras e ordens, né? Mas não via sentido no que era colocado pelo programa, como o Clube Juvenil, por exemplo. A gente percebia que era um espaço de brincadeiras, mesmo tendo um presidente, um vice-presidente, eles não tinham um plano de ação para esse clube, aquela criançada correndo, subindo e descendo escadas, sem saber, desorientados, sem saber o que fazer. As eletivas também, que eram projetos dos professores, como esses, eles não tinham esse sentimento de pertencimento. Normalmente trabalhavam qualquer projeto, esse projeto muitas vezes não era de acordo com o projeto de vida do aluno, que era muito importante, e acabava também sendo um momento muito difícil na escola, porque as turmas se juntavam, os alunos acabavam saindo, não tinham interesse, vinham para o pátio, e aí criavam os conflitos entre alunos, ou a depredação mesmo do próprio patrimônio. Tínhamos muitos problemas com lixo na escola, os alunos jogavam lixo por todo canto. Nas salas não haviam cortinas. Quando eu perguntei por que não havia cortinas, era porque eles haviam destruído todas as cortinas. Então, muitas vezes, aquele aluno que queria assistir a aula, a gente percebia que ele colocava uma apostila ali no vidro para que não houvesse reflexo. Materiais esportivos eram bem escassos, os que tinham normalmente eram trancados. Os estudantes ficavam cerca de 1 hora no almoço ali, criando conflitos, brigando ou depredando ainda mais a escola, ou tentando fugir da escola. Era todo esse cenário que precisava realmente se concretizar o programa naquela escola. Tínhamos poucos funcionários. Quando eu cheguei, tinha o gerente e apenas mais uma funcionária da secretaria. Tivemos essa dificuldade. Sala de leitura, não tínhamos professor. Então, assim, era uma escola de passagem, tanto para funcionários, professores, quanto os alunos.
Os pais, muitas vezes, não concordavam com nada, só sabiam vir na porta da escola e realmente criar mais conflitos, reclamar, muitas reclamações, em relação a tudo, a parte de aprendizagem, a parte de disciplinar, a parte de relacionamento. Tínhamos problemas com o fluxo. Nós tínhamos nessa época 200 e poucos alunos, como eu falei, era uma escola de passagem, então o aluno ia para lá porque não tinha vaga em outra escola. Assim que conseguisse vaga, ele ia para outra escola. Então o fluxo era muito ruim, a gente tinha muita evasão, muito abandono. Tinham alunos que frequentavam uma vez por semana, ou a cada 15 dias, não havia essa busca ativa, essa preocupação. Muitas vezes era encaminhado um caso ou outro para o conselho, mas poucos casos, né, que eram encaminhados, e era realmente uma escola de passagem. A escola não tinha conseguido alcançar os índices do IDESP e do IDEB no ano de 2017, então era um desafio muito grande para a gente, né, principalmente para mim, que estava assumindo a gestão, com o compromisso de conseguir aquela meta estabelecida. Então, foi um desafio muito grande. Bom, diante de todo esse cenário que eu encontrei, eu precisava de medidas e ações rápidas para tentar reverter tudo isso. Então, o meu primeiro passo foi a escuta ativa de todos, de cada setor. Então, eu sentei com o gerente de organização escolar para ver o que ele achava, o que podia ser mudado, como estavam, né, os documentos da secretaria, a vida funcional dos professores, dos alunos, e o que ele sentia naquela escola, naquele ambiente, o que ele via de positivo como uma mudança. Então, conversando com o gerente de organização escolar, o que eu percebi é que, assim, faltava acolhimento. A secretaria era um setor, digamos assim, isolado da escola. Eles não participavam muito das ações do programa. Que, na verdade, eu nem sei se ocorria essas ações, mas eles não participavam, não tinham uma voz ativa ali dentro. E os funcionários acabavam vindo para a escola e, devido a só cumprir regras, eles acabavam saindo, não encontravam satisfação no que eles faziam. Parecia que o trabalho não era valorizado, então eu senti que faltava aquela valorização daqueles funcionários, da secretaria, dos agentes, do gerente de organização escolar, com uma voz mais ativa em ações e medidas da escola, na rotina realmente da escola. Quanto aos professores, de início eu fiz uma reunião inicial com todos, me apresentando, e ouvindo cada um deles, e assim, por espanto, muitos falavam que a escola é assim mesmo, a gente não consegue resultados, os estudantes são muito ruins, os estudantes não querem aprender, os pais não participam. E depois dessa escuta entre todos, né, entre todos os professores, eu fiz uma reunião individual com cada um, que hoje, né, é chamada a reunião 1 para 1, mas na época a gente nem tinha essa noção, mas eu fui ouvindo um a um quais eram, né, as suas aflições, as suas angústias ali dentro, e o que eles esperavam da gestão da escola, o que eles queriam como uma mudança positiva. Ali eu percebi que faltava também muito acolhimento, muita valorização do professor, a questão da formação, eles não sabiam muitas coisas da PEI, por exemplo, eletivas. Eles sabiam que tinham que montar um projeto, mas que projeto? Como? Esse projeto tinha que ser de acordo com o projeto de vida dos estudantes, mas isso não era bem claro para eles. Simplesmente eu sentia assim, que eles faziam por fazer. Eu tenho que fazer um projeto para a eletiva, ok, vou fazer. Tenho que ter uma apresentação final, ok. A tutoria também, percebi que eles não tinham o objetivo da tutoria, da pedagogia da presença. O que era a pedagogia da presença? Talvez para eles pedagogia da presença era apenas estar presente ali na frente do estudante, e não como um exemplo a ser seguido, como aquele que motiva
aquele que traz o estudante à realidade, que coloca sonhos na vida do estudante. Talvez eles não tivessem essa noção do que era a tutoria. Era mais realmente cumprir, né? Cumprir com o que o programa trazia, mas não estudar. Eles não conheciam o passo a passo, tá? Que eu acho que é muito importante no PEI, que cada um saiba o passo a passo de cada coisa, né? de cada digamos assim, de cada etapa, né? do programa. Então, eles não tinham essa clareza. Quanto à equipe gestora também, eu percebi que era tudo muito misturado. A vice-direção com o PCG, o professor coordenador geral, que eles não sabiam diferenciar o que era de cada um. Tá? Então, foi importante essa conversa com a vice-direção, fazer com que ela entendesse que era o papel da vice-direção a mediação, o acolhimento, principalmente o acolhimento, que tudo começa pelo acolhimento dentro do programa, e eu vejo de qualquer escola, né? Todo mundo precisa se sentir bem em estar naquele ambiente para conseguir produzir alguma coisa. Então, esse alinhamento com a vice-direção foi muito importante. Era uma vice-diretora que já estava quando eu entrei. A princípio, a gente ia mudar, mas acabou ficando a mesma vice-diretora. Então, era alguém que eu precisava conhecer um pouco mais, porque eu acho que o vice-diretor e o diretor é um casamento. E essa conversa, essa escuta ativa, essa troca de experiências foi muito válida com a vice-diretora, que aí ela conseguiu perceber que o papel dela era primeiro acolher, era mediar todos aqueles conflitos que estavam ocorrendo, e não ficar junto com o coordenador geral, coordenador pedagógico geral. Né? O papel do coordenador era fazer com que os coordenadores de área realmente acompanhassem, estimulassem e dessem todo o apoio ao professor, principalmente nas HEs, que eram as horas de estudo. Eles ficavam muito ociosos e normalmente fazendo tarefas e tarefas, não tinham uma formação, e que era importante o papel do professor coordenador de área ali com esses professores. A partir da escuta ativa de toda a equipe escolar, nós fomos trabalhando algumas pequenas ações, mas que fizeram toda a diferença. Uma das ações que eu tive assim de início foi a primeira coisa, chegar na escola, ir até a secretaria, dizer bom dia, perguntar como foi o dia, o que eles pretendiam para aquele dia, o que havia de demanda de trabalho, e é um hábito que eu trago até hoje. A primeira coisa que eu faço ao chegar na escola, eu vou em todos os setores, para saber como foi, o que vai ser, o que eles pretendem aquele dia. E mesmo para você acolher, porque nós trabalhamos com pessoas, e pessoas tem muito lado emocional. Então, não é todo dia que aquela pessoa vai chegar na escola e ela vai estar bem, ela pode ter tido um problema lá na casa dela, e ela precisa desse acolhimento, ela precisa se sentir acolhida, sentir ouvida. Também chegar à sala dos professores, bom dia, como vocês estão? Colocar uma simples mensagem no quadro, uma simples mensagem de motivação, isso eu acho que já valorizar aquele professor que está, mesmo com os alunos, a pedagogia da presença, ir até o pátio, receber esses alunos no portão, dizer bom dia, conhecer cada um pelo seu nome, porque cada um é um indivíduo único. Então, essas foram as primeiras ações. Depois da escuta ativa, né, de todos, teve também uma ação de escuta e muito alinhamento com os alunos líderes de turma, vice-líderes de turma, os alunos acolhedores, gremistas, presidentes de clube, vice-presidentes de clubes. Então, foram constantes alinhamentos com eles para saber o que eles pensavam e também colocar as novas ideias, não simplesmente fazer, saber o que eles precisavam, ouvi-los, tá? O que não estava bom na escola. Então, a partir dessa escuta,
foi possível que esses alunos líderes, vice-líderes, transmitissem aos outros, e mesmo em visitas à sala de aula, muitas vezes diariamente ali, mostrando que ali estava alguém presente e preocupada, né, com aquela equipe, que queria que aquela equipe realmente crescesse, que chegasse a resultados. Nós conseguimos fazer com que os estudantes participassem mais dos eventos. Uma das reclamações era, sempre que tem evento, somente algumas salas são escolhidas. Eles colocaram, inclusive, uma visita do governador, onde somente uma sala de aula foi escolhida e os demais ficaram praticamente ali trancados, porque foi trancado entre o pátio e a sala de aula, e que eles queriam participar, e eu acho que era um direito deles. Então, com muita conversa, conscientização de que aquela escola era uma escola para todos, que era a nossa escola, que era o MC Integral nosso, que nós poderíamos mudar, que nós poderíamos nos transformar daquela escola que não participava de nada, que não tinha destaque em nada, em uma escola de destaque. E aí, logo na posse do Grêmio, eu consegui trazer todos os alunos para o pátio, participaram da posse do Grêmio, nós tivemos a entonação do hino nacional, todos participaram, e eu já senti alguma mudança ali nos estudantes. E conversando, fui adquirindo também algumas coisas que ajudavam nesse horário de almoço, para que eles tivessem algo para fazer e que também fosse de cunho pedagógico. Então, eu adquiri aquelas mesas de ping-pong, porque eles não tinham nenhuma. Nós adquirimos, a princípio, 3 mesas e fiz uma parceria com a Nova Cat de Atibaia, com o tênis de mesa. Então, a Nova Cat encaminhava um professor no horário de almoço ou também nos clubes, e eles também incentivavam, trazendo materiais, raquetes, bolinhas de tênis de mesa, e levando a campeonatos ali regionais, interescolas, e aí eles foram se interessando pelo tênis de mesa, achei que era muito válido, e fui atrás de outras parcerias. Aí consegui também a parceria com o Taekwondo, que o Taekwondo é uma parceria com a prefeitura do município de Atibaia, que inclusive eles fornecem até mesmo os uniformes. E aí nós trouxemos também o clube de Taekwondo para a escola. Na época, em 2018, também teve uma parceria com o Corpo de Bombeiros, e vinha um bombeiro e ele ajudava, apadrinhava um clube e dava noções de primeiros socorros, a importância também da preservação do meio ambiente, do meio em que eles estavam. Isso ajudou muito na preservação do patrimônio público. E assim foram surgindo outras parcerias em 2018. Nós finalizamos 2018 com ótimos resultados. O Saresp, nós batemos a meta, tanto no ensino fundamental quanto no médio. No médio, eu vejo que foi um desafio ainda maior, porque nós tínhamos na sala alunos que não sabiam ler e escrever, que possivelmente eram da educação especial, mas que não tinham sido encaminhados a tempo. Então, foi um trabalho muito grande ali, com professores de língua portuguesa, que tinham noção de alfabetização. Então, entrando na premissa da corresponsabilidade dentro do programa de ação que cada professor teria que executar, a gente conseguiu também essa parceria com próprios professores da escola. Fizemos aulão na época, também para o terceiro, que ajudou muito. Era uma sala que tinha muita defasagem. E outra coisa que foi muito legal, que depois, até hoje nós usamos, nós lançamos uma gincana para esses alunos. Então, nós tínhamos 2 nonos e um terceiro na época. Então, nós colocamos uma gincana para que eles alcançassem esses resultados do Saresp. Nessa gincana, eles pediram um passeio diferente. E aí, a premiação na época foi um dia na chácara. Então, a escola, né, por meio da APM, nós fizemos vários eventos, a gente conseguiu arrecadar e conseguimos cumprir, né, com o prometido.
Também em 2018 iniciamos algumas expedições culturais, que eram um outro ponto de atenção. Eles não saíam dali. Então, por meio de parceria com a Secretaria de Esporte e Cultura de Atibaia, a gente conseguia, né, o ônibus, e daí nós fizemos alguns passeios que ajudaram no projeto de vida desses alunos, ajudaram nas habilidades socioemocionais, o compromisso de se trabalhar em equipe, a responsabilidade de sair da escola e voltar todos bem, né? Então, tudo isso foi sendo aos poucos implantado, aos poucos colocado, né, de forma dialogada com os alunos, principalmente com os líderes, vice-líderes, que eram o porta-voz da direção com os demais alunos, e aos poucos eles foram sentindo que a escola era agradável, que era legal estar lá, que tinham muitas coisas, que eles faziam amigos, que na escola eles podiam participar de uma aula de tênis de mesa, de taekwondo, eles podiam conhecer novos lugares e aprimorar os seus projetos de vida, porque muitos não tinham projetos de vida, eles falavam, mas que projeto, né? E a partir dessas visitas, de palestras dentro da escola, eles conseguiam, né, elaborar seus projetos de vida e ver sentido na escola. E com os professores, o acompanhamento, né, pedagógico, o assistir aula naquela época, o acompanhamento pedagógico em sala de aula, que o coordenador entrava na sala e acompanhava essas aulas, por meio disso dava esse apoio ao professor, o que precisava mudar. Os próprios coordenadores também começaram a ouvir um pouco mais os estudantes, os líderes, vice-líderes, seguir o guia de aprendizagem, porque o guia normalmente ele ficava jogado ali naquele cantinho. Então, daí os líderes e vice-líderes começaram a acompanhar, saber, né, qual era a sua função ali, o porquê acompanhar. E essa escuta também da coordenação com os alunos, eles começaram a ver sentido. Por que eu tenho que estudar? Por que a escola tem meta? O que é o IDESP? O que é o IDEB? O que isso vai refletir na minha vida? Se a escola tiver um bom IDEB, um bom IDESP ou não, né? Então, conseguir mostrar isso a eles foi muito válido, muito importante. A escola hoje, eu vejo que ela consolidou o programa Ensino Integral. E também conseguiu, dentro dessa consolidação, trabalhar com essas novas metodologias, com as plataformas. Nós temos um drive. Nesse drive da escola, cada professor tem a sua pasta nesse drive. Então, todo o trabalho realizado pelo professor, pelos gestores, estão nessa pasta com o nome de cada um, acompanhado pela supervisão da escola. Os professores, eles preparam os seus guias de aprendizagem. Os guias de aprendizagem eles preparam por meio das habilidades da SEDUC, preparam seus guias de aprendizagem e a partir dos guias de aprendizagem, eles fazem os seus plano de aula que são semanais. Tá? Esses planos são acompanhados pela coordenação, por cada coordenador de área e validados pela coordenadora geral. Nós temos também as reuniões da equipe gestora, onde a gente pode discutir tudo isso que está sendo trabalhado, de que forma os professores estão trabalhando. Pedimos sempre que eles trabalhem com as metodologias ativas, para que o aluno ele tenha interesse nas aulas, para que não seja estar ali por estar. Então, é usado muito sistemas de rotação. Tá? Os professores às vezes vão trabalhar determinados assuntos, então eles dividem a sala, tá, em grupos, e esses grupos vão fazendo um sistema de rotação, seminários, pesquisas, trabalhos, os projetos também, que são muito importantes. Então a gente tem um cronograma com todas as datas de comemorações cívicas, dia do bibliotecário, dia da escola, dia dos pais, dia das mães. Toda semana, uma sala é responsável por essa hora cívica, onde os alunos também têm esse momento que eles descem, cantam o hino nacional,
cantam o hino de Atibaia. Os professores, eles preparam, nós temos uma semana por bimestre que é a prova mensal. Tá? Então, nessa semana, as avaliações são preparadas, são avaliações escritas, tá? Os professores preparam e depois a gente acaba imprimindo e os alunos têm essa semana, que é a semana de avaliação mensal. Fora essa semana de avaliação mensal, a gente trabalha com simulados, principalmente com as salas dos terceiros e nonos anos. Essas salas de séries finais, normalmente eles fazem, além desses simulados, eles fazem outros simulados que muitas vezes são marcados lá no final de semana, no sábado, realmente com 4 horas, que é um preparo para quando ele for, né, prestar realmente o vestibular. Nós temos também a prova paulista, tá? Que é uma prova digital, que eles também já se acostumaram. A participação na prova paulista é muito boa, sempre a gente tem aí em torno de 98% a 100% de frequência. Eu acho que eles já estão se habituando com essas novas metodologias. Bom, toda mudança, né, eu acho que ela tira um pouquinho a gente da zona de conforto. Em relação às plataformas, quando surgiram, e mesmo ao material digital, eu acho que no início os professores tiveram uma certa resistência, tá? Mas por meio, né, de muito diálogo, principalmente nos horários aí de formação, a gente conseguiu mostrar como são importantes, né, tudo que está ali na plataforma. Por exemplo, o aluno presente, né, de que forma nós mostramos para os professores. Se o aluno não estiver na escola, nada acontece, né? Então, para que a aprendizagem realmente ocorra, o primeiro passo é trazer o aluno. Na redação, a redação ela é essencial, nós sempre cobramos que eles trabalhassem com a redação. E era muito mais difícil na correção, né? Porque eles tinham que corrigir ali 80, 100 redações. E com a plataforma da redação, isso facilitou muito, tá? Porque hoje eles já têm essas redações já corrigidas. Então, nós conseguimos mostrar essa importância para o professor. Quando ele fala, a redação, a primeira fala, a redação não é importante? Quando que alguém não fez redação na escola? Quando que não trabalhou com a redação? Então, por meio desses questionamentos, da reflexão e conscientização, os professores começaram a entender a importância de cada plataforma. O Leia, por exemplo, nós temos materiais riquíssimos no Leia, e nós não tínhamos uma sala de leitura com todos esse número aí de artigos e livros. E hoje não, hoje tanto é de acesso para o aluno quanto o professor, porque a gente depois, quando eles foram conhecer, tem muitos professores que estão usando o Leia. Esse livro aqui é muito legal, e está lá, tá realmente usando o Leia. Assim como o Matific, o jogo, né, na matemática, trabalhando uma metodologia ativa. O Alura, que é um projeto maravilhoso de tecnologia. A educação é um processo longo. Quando a gente olha ali naquele momento, parece que nada, não adiantou nada, né? Eu vejo de 2018 comparando agora a 2024. Mas o mais importante, eu acho que a primeira coisa é a gente ser apaixonado por aquilo que a gente faz. Isso é fato. A primeira coisa é a gente gostar, ser apaixonado por aquilo que a gente faz. E a educação é um desafio. Além de ser apaixonado pela educação, nós temos que sempre acreditar naquele moleque lá que está nas drogas, naquele aluno da educação especial que eu olho e falo, não, ele não vai conseguir. Nós temos que acreditar sempre, às vezes até no impossível, mas nós temos que acreditar. E a partir disso, eu vejo que é motivar e buscar. Eu acho que o gestor ele tem que motivar e tem que buscar,
porque ninguém motiva ninguém se ele não estiver motivado. Se enquanto gestora eu não for motivada, eu não tiver paixão por aquilo que eu faço, eu não vou conseguir motivar ninguém. E essa é muito a minha fala com os professores e com a equipe. Pessoal, vamos estar motivados, vamos buscar a motivação para que a gente consiga motivar. Se eu não estiver motivado, eu não vou motivar meus professores. Os professores não motivados não vão motivar os estudantes. Então, é motivação e é aquilo, nunca, nunca desistir e sempre persistir. São nas pequenas ações que você faz no dia a dia que você alcança o sucesso da sua equipe.